Você já se sentiu espiritualmente cansado, como se suas orações não passassem do teto? Já permaneceu fiel, mas, no silêncio das respostas não recebidas, começou a se perguntar se Deus ainda está agindo? Talvez você continue servindo na igreja, liderando pessoas, cuidando da família, mantendo sua vida devocional, mas por dentro existe um cansaço que ninguém vê. Hoje, eu quero falar sobre uma fé que não depende de aplausos, de resultados imediatos ou de circunstâncias favoráveis. Quero falar sobre uma fé que atravessa o tempo. A vida de Eliseu nos mostra que a fé consistente produz impacto duradouro, mesmo quando tudo parece perdido. E no final deste vídeo, você vai entender por que sua perseverança hoje pode gerar milagres que você talvez nunca veja com seus próprios olhos. Eliseu viveu em um dos períodos mais instáveis da história de Israel. O reino estava dividido, havia idolatria, guerras, crises políticas e escassez. Não era um ambiente propício para a esperança. Antes de se tornar conhecido, ele foi servo do profeta Elias. Ele não começou liderando multidões, começou servindo fielmente. Quando pediu porção dobrada, não estava pedindo fama, mas responsabilidade espiritual. E isso é importante. O poder que marcou sua vida foi precedido por anos de fidelidade silenciosa. Talvez essa seja a primeira lição para nós. Vivemos em uma cultura que valoriza resultados rápidos, visibilidade e reconhecimento. Mas o reino de Deus é construído na constância. Antes dos grandes milagres, houve obediência diária. Antes da autoridade pública, houve serviço oculto. A fé que vence o tempo começa quando você permanece firme, mesmo quando ninguém está olhando. E então vêm as crises. Eliseu ministrou em meio à fome, à guerra e à pobreza. Ele viu famílias desesperadas, viúvas endividadas, cidades cercadas por exércitos inimigos. E é nesse cenário que os milagres acontecem. O azeite que não acaba, a provisão que se multiplica, a intervenção divina em momentos de ameaça. Observe algo fundamental. Deus não esperou o cenário melhorar para agir. Ele agiu no meio do caos. Isso fala diretamente com você. Talvez sua crise financeira não acabou. Talvez seu ministério esteja enfrentando oposição. Talvez sua casa esteja passando por um período difícil. A fé persistente não ignora a dor, mas decide permanecer mesmo dentro dela. Fé não é ausência de crise. É constância dentro da crise. Mas existe um momento ainda mais profundo na história de Eliseu. A Bíblia relata que, após sua morte, algo extraordinário aconteceu. Um homem foi lançado às pressas na sepultura onde estavam os ossos do profeta. Ao tocar os ossos, aquele homem reviveu. Mesmo morto, Eliseu ainda foi instrumento de milagre. Pense nisso. Sua vida foi tão alinhada com Deus que o impacto ultrapassou sua existência física. Esse episódio não é apenas um relato impressionante. Ele é uma declaração poderosa sobre legado. A fé consistente constrói algo que o tempo não consegue apagar. Talvez você esteja orando por seus filhos e não veja mudança imediata. Talvez esteja discipulando pessoas que ainda não demonstram maturidade. Talvez esteja plantando sementes em um solo que parece seco. Mas Deus não desperdiça fidelidade. O maior erro que podemos cometer é medir o agir de Deus apenas pelo que vemos no curto prazo. O reino opera em outra dimensão. Eliseu não viu aquele último milagre. Ele já havia partido. Mesmo assim, sua trajetória de intimidade, obediência e perseverança criou um ambiente onde o poder de Deus continuou fluindo. Isso significa que sua fidelidade hoje pode produzir frutos depois que você já não estiver mais presente em determinada fase da vida. Líder, continue ensinando. Pai, continue orando. Mãe, continue intercedendo. Servo de Deus, continue servindo. Mesmo quando você sente que está sozinho. Mesmo quando o reconhecimento não vem.
mesmo quando o céu parece silencioso. Talvez o seu maior milagre ainda esteja ligado às sementes que você está plantando agora. A fé que vence o tempo é aquela que entende que Deus trabalha além da nossa cronologia. O silêncio não significa ausência. A demora não significa descaso. Muitas vezes, Deus está formando raízes profundas antes de revelar frutos visíveis. Se hoje você se sente desanimado, lembre-se, Eliseu também viveu em tempos difíceis. Ele também enfrentou oposição. Ele também atuou em meio à decadência espiritual, mas escolheu permanecer. E essa permanência construiu um legado que atravessou gerações. Pergunte a si mesmo, que tipo de herança espiritual estou construindo? Se minha caminhada com Deus fosse medida pela constância, o que ela revelaria? Não se trata de intensidade momentânea, mas de fidelidade contínua. Talvez você esteja no ponto mais baixo da sua jornada. Talvez algo tenha morrido, um sonho, uma expectativa, uma fase da vida. Mas foi em um cenário de morte que ocorreu o último milagre associado a Eliseu. O que parecia fim tornou-se instrumento de vida. Deus é especialista em agir onde nós só enxergamos encerramento. Hoje, a decisão não é sentir algo diferente. A decisão é permanecer. Permanecer orando. Permanecer confiando. Permanecer obedecendo. A fé consistente não é barulhenta. Ela é resiliente. Ela não depende do ambiente ideal. Ela cria espaço para o sobrenatural em qualquer ambiente. Que você saia deste vídeo com uma convicção renovada. Deus não desperdiça fé persistente. Sua constância está construindo algo maior do que você imagina. Mesmo quando tudo parece perdido, o céu continua trabalhando. E a fé que você mantém hoje pode ser o milagre que vencerá o tempo amanhã. Vivemos em uma geração marcada pela ansiedade por resultados imediatos. Queremos respostas rápidas, crescimento acelerado, reconhecimento visível. Mas a fé que vence o tempo raramente opera na velocidade da nossa expectativa. Deus trabalha em processos. Ele molda caráter antes de liberar expansão. Ele fortalece raízes antes de permitir frutos. Quando entendemos isso, deixamos de interpretar a demora como rejeição. Em vez disso, passamos a enxergá-la como preparação. Talvez o que você chama de atraso seja, na verdade, treinamento. Talvez o silêncio que te incomoda esteja fortalecendo sua dependência. A fé persistente amadurece quando aprendemos a confiar no caráter de Deus mais do que nas circunstâncias ao nosso redor. Você não está parado, você está sendo formado. E formação dói, exige paciência, exige permanência. Mas é nesse processo que o legado começa a tomar forma. Quem abandona o processo dificilmente experimenta o impacto duradouro. Permaneça mesmo quando não entender. Continue mesmo quando não sentir. Deus está trabalhando em dimensões invisíveis, preparando você para algo que só será plenamente compreendido mais adiante. Existe também uma dimensão pouco falada da fé persistente, a batalha mental. O desânimo raramente começa nas circunstâncias, ele começa nos pensamentos. Não vale a pena. Nada está mudando. Talvez eu devesse desistir. Essas vozes internas podem ser mais perigosas do que qualquer crise externa. Perseverar exige renovar a mente diariamente. Exige lembrar das promessas, revisitar testemunhos, relembrar intervenções passadas de Deus. Quando você traz à memória o que já viveu com o Senhor, sua perspectiva muda. A fé não é alimentada apenas por experiências extraordinárias, mas por memória espiritual. Relembrar é um ato de resistência. Quando a dúvida tentar dominar seus pensamentos, declare a fidelidade de Deus. Quando a insegurança surgir, recorde momentos em que Ele sustentou você. A mente alinhada com a verdade fortalece o coração cansado.
A persistência começa internamente antes de se manifestar externamente. Se você deseja construir um legado que vença o tempo, precisa proteger sua mente contra a corrosão do desânimo. A batalha é silenciosa, mas decisiva, e vencê-la diariamente é parte do milagre. Outro elemento essencial da fé que atravessa gerações é a influência sobre pessoas. Nenhum legado é construído isoladamente. Cada palavra de encorajamento, cada ensino compartilhado, cada oração feita por alguém está plantando sementes invisíveis. Muitas vezes subestimamos o impacto das pequenas atitudes. Um conselho dado no momento certo pode mudar o destino de alguém. Uma oração feita em secreto pode abrir portas que você nunca verá. A fé persistente não pensa apenas no presente, ela investe no futuro de outros. Talvez você nunca saiba o alcance total da sua influência, mas isso não diminui sua importância. Deus multiplica sementes fiéis. Quando você decide continuar firme, você inspira outros a permanecerem também. A sua perseverança pode ser a âncora de alguém que está prestes a desistir. E é assim que o legado se expande. Não apenas por milagres visíveis, mas por vidas transformadas ao longo do caminho. Continue investindo em pessoas, continue discipulando, continue encorajando. O impacto pode ser silencioso hoje, mas será evidente no tempo certo. Há momentos em que a fé persistente exige coragem para continuar mesmo sem garantias. Não há promessa de ausência de dor. Não há certificado de facilidade. O que há é a certeza do caráter imutável de Deus. Confiar quando não se tem controle é uma das maiores expressões de maturidade espiritual. Muitas vezes queremos entender todos os detalhes antes de obedecer, mas a obediência precede a compreensão. Permanecer fiel quando o cenário é incerto revela confiança genuína. E essa confiança amadurece o coração. A coragem espiritual não é ausência de medo, é decisão de continuar apesar dele. Talvez você esteja enfrentando um cenário que não escolheu. Talvez esteja lidando com perdas inesperadas ou portas fechadas. Ainda assim, sua decisão de permanecer é poderosa. Cada passo de fidelidade fortalece sua estrutura espiritual. A fé que vence o tempo é construída por decisões repetidas de confiança. Hoje pode parecer apenas mais um dia comum de resistência, mas no plano eterno é parte de algo muito maior. Por fim, é importante lembrar que a fé persistente aponta para uma esperança que ultrapassa esta vida. O impacto duradouro não se limita ao reconhecimento terreno. Existe uma dimensão eterna em cada ato de fidelidade. Quando você ora, serve, lidera e permanece firme, está cooperando com um propósito maior do que a sua própria história. Essa perspectiva muda tudo. Você deixa de viver apenas para resultados imediatos e passa a viver para algo eterno. Isso não anula suas lutas, mas redefine o peso delas. Nada do que é feito em Deus é insignificante. Cada lágrima, cada renúncia, cada ato de obediência tem valor eterno. Quando entendemos isso, o desânimo perde força. A sensação de abandono dá lugar à convicção de que estamos sendo sustentados. A esperança renasce. E então você percebe, sua fé consistente não está apenas atravessando o tempo, ela está ecoando na eternidade. Permaneça. Porque o que é construído com Deus jamais será em vão. A fé persistente também é construída através da disciplina espiritual diária. Não são apenas os momentos extraordinários que definem uma caminhada com Deus, mas as práticas constantes que sustentam essa caminhada. Orar quando se tem vontade é fácil. Orar quando se está cansado é maturidade. Ler a palavra quando tudo está bem é natural. Permanecer nela quando o coração está aflito é transformação. A constância cria profundidade. E profundidade sustenta você quando as tempestades chegam. Muitos querem milagres,
mas poucos querem o processo que fortalece o caráter para sustentá-los. A fé que vence o tempo nasce da repetição fiel de pequenas escolhas corretas. Pequenas decisões feitas todos os dias acumulam força espiritual. Talvez você não perceba crescimento imediato, mas raízes estão se formando. E raízes profundas não são visíveis, são estáveis. Quando a pressão aumenta, quem tem raiz permanece. Quem não tem, desiste. Sua disciplina espiritual hoje é o que manterá sua fé firme amanhã. Não subestime o poder da constância silenciosa. Deus honra a perseverança construída no secreto. Existe também o desafio da comparação. Em tempos de redes sociais e visibilidade constante, é fácil olhar para a jornada de outros e sentir que estamos atrasados. Vemos testemunhos impressionantes, ministérios crescendo, portas se abrindo para outras pessoas e silenciosamente pensamos: e eu? Essa comparação pode gerar frustração e desânimo, mas a fé persistente entende que cada chamado possui um ritmo diferente. Nem todos os processos são públicos, nem todo o crescimento é visível. O erro está em medir seu progresso pela vitrine de outra pessoa. Deus trabalha de maneira personalizada. O tempo que Ele usa para formar alguém é parte da missão que essa pessoa carregará. Quando você se compara, você desvaloriza a singularidade do seu chamado. Permanecer firme significa aceitar que sua trajetória tem etapas únicas. Confie no tempo de Deus para você. O que parece atraso pode ser proteção. O que parece invisibilidade pode ser preparação estratégica. Sua fidelidade não precisa competir, ela precisa continuar. Outro aspecto importante é aprender a interpretar corretamente as perdas. Nem tudo o que termina é fracasso. Nem toda porta fechada é rejeição divina. Às vezes, Deus encerra ciclos porque eles já cumpriram seu propósito. A fé que vence o tempo amadurece quando aprendemos a soltar aquilo que não faz mais parte do plano de Deus para nós. Apegar-se ao passado pode impedir novos começos. É preciso discernimento para entender quando perseverar e quando liberar. Mas uma coisa é certa: permanecer fiel a Deus é diferente de permanecer preso a uma fase específica. Confiança verdadeira envolve entregar resultados, expectativas e até sonhos nas mãos do Senhor. Quando algo termina, isso não significa que Deus terminou com você. Muitas vezes é apenas uma transição. E transições, embora desconfortáveis, são pontes para algo maior. Se você está vivendo um encerramento, não conclua precipitadamente que é o fim da sua história. Pode ser apenas o início de uma nova estação. A fé persistente também transforma sofrimento em testemunho. Aquilo que um dia foi motivo de dor pode se tornar fonte de autoridade espiritual. Pessoas que atravessaram crises profundas carregam uma sensibilidade diferente para ajudar outros. Deus não desperdiça lágrimas. Cada luta enfrentada com fidelidade se torna material para encorajar alguém mais adiante. Talvez hoje você esteja em um processo difícil que ainda não faz sentido. Mas no futuro, essa mesma experiência poderá fortalecer outros que atravessarem desafios semelhantes. A perseverança cria empatia, e empatia amplia o impacto. Uma fé que venceu provações possui credibilidade. Quando você fala após permanecer firme em meio à dor, suas palavras têm peso. Não porque você leu algo, mas porque você viveu. Seu sofrimento não é inútil quando atravessado com confiança em Deus. Ele pode se tornar ponte para curar outras vidas. O que hoje é luta pode amanhã ser instrumento de restauração. Por fim, a fé que atravessa o tempo é sustentada pela esperança consciente. Esperança não é otimismo ingênuo, é convicção fundamentada no caráter de Deus. Não se trata de ignorar a realidade, mas de interpretá-la à luz da fidelidade divina.
Quando você decide esperar em Deus, você está declarando que confia mais na promessa do que na circunstância. Essa postura muda sua forma de caminhar. Você deixa de viver reagindo ao ambiente e passa a viver guiado por convicções. Esperança fortalece a perseverança. Ela impede que o cansaço se transforme em desistência. Mesmo que os resultados não apareçam imediatamente, você continua, porque sabe em quem tem crido. E essa segurança interna sustenta a jornada. A fé consistente não é construída apenas por atos externos, mas por uma esperança firme e consciente que se renova todos os dias. Enquanto houver esperança fundamentada em Deus, haverá força para continuar. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que esteja precisando de esperança. E reflita, se sua história terminasse hoje, que tipo de legado sua fé deixaria? Permaneça, porque em Deus nada do que é feito com fidelidade é em vão.